Estamos aqui hoje com Saulo Coelho, terapeuta comportamental de líderes com mais de 34 anos de carreira. Saulo, boa tarde. Excelente tarde. Você costuma dizer que o comportamento decide. Decide exatamente o quê? Bem, na verdade decide tudo, né, Verônica? Só para você poder ter uma ideia, as pessoas hoje estão buscando, né, realizações, metas, desenvolver-se, crescer, atingir os melhores resultados possíveis. Mas por que o comportamento decide? Porque a intenção, ela é apenas um desejo, uma vontade. Vontade é um negócio que dá e passa. Então não basta você apenas ter intenção, você precisa ter o comportamento para realizar aquilo que você sempre quis. Vou dar um exemplo bem básico para você poder entender. Imagina uma pessoa que ela diz para você que ela tem uma meta, que ela quer emagrecer, ou que ela quer casar, ou que ela quer, sei lá, de repente ter um cargo maior dentro da empresa. Isso é uma intenção, uma vontade. Agora, de fato, todo mundo que você conhece tem isso? Não, com certeza não. Você sabe por quê? Porque a intenção, se não vier acompanhada do comportamento, já era. E por maior que seja a minha vontade, a minha intenção, por que o comportamento decide? Porque se eu não fizer algo congruente com aquilo que eu quero, penso e falo, nada se resulta na vida. Então, por isso que eu falo que o comportamento decide. Muito bom. E por que pessoas inteligentes continuam repetindo os mesmos erros? Porque a inteligência, ela é fundamental, sem dúvida nenhuma. Mas o que adianta eu ser inteligente se eu repito meu padrão emocional? Então, enquanto você não muda, não altere, não quebra seus padrões emocionais, você não vai conseguir atingir quase nada na vida. Vocês querem ver uma coisa interessante? Pensa, por exemplo, uma pessoa que ela estudou nos melhores lugares. Ou, de repente, uma coisa até mais simples. Quantos de vocês já pegaram um Uber e encontrar alguém dirigindo com diploma debaixo do braço? Você não vai poder dizer que essa pessoa não é inteligente. A inteligência, de fato, é relevante. Mas por que a inteligência só não é nada? Porque existe um padrão emocional sendo repetido. A pessoa se auto-sabota. Às vezes ela é a pessoa que mais acredita nela. E muitas vezes ela, mesmo acreditando nela, ela não tem um ambiente que ela constrói, que corrobora com todo o desejo que ela tem de atingir os melhores resultados. Então, se eu não tiver a inteligência somada ao comportamento correto, por mais que eu saiba, eu tenho um diploma debaixo do braço, que não vai se traduzir no resultado efetivo na minha vida. Então a inteligência é importante, mas não é tudo não. Saindo aqui do protocolo rapidinho, por conta dessa tua resposta, Saulo, eu quero fazer uma outra pergunta. Agora, pessoal, minha. Por que as pessoas que ficam na frente da classe, os mais CDFs, são os que passam em Harvard, são os que menos ganham? É o que está atrás fazendo bagunças, que tem a mais malandragem, é quem manda, é o chefe da empresa. Então, normalmente esses que sentam à frente são realmente CDFs e tudo, mas em que circunstância? Você quer ver uma coisa interessante? A escola não prepara as pessoas para a vida efetiva. Ela prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Mas uma vez que eu estou inserido no mercado de trabalho, existem tantas vertentes que eu preciso ter, que se eu não tiver algo que realmente me ensine, me treine, a musculatura emocional, desenvolvimento comportamental, a minha inteligência, de novo, está ali. Mas ela não vai corroborar, porque o meu comportamento precisa mudar. Claro que você vai ver pessoas que são CDF, super inteligentes, que vão ter negócios, cargos super elevados. Mas a verdade é que nem todos. Você já notou que aquela pessoa que senta no fundo da sala, às vezes, é o cara que empreende, vai lá e faz as coisas acontecerem? Aí você pensa, mas ele não estudou nada. Então, o estudo é fundamental dentro do ambiente, naquele contexto educacional. Mas a educação da vida, a escola da vida, exige muito mais do que sentar na frente. Exige você se colocar à disposição, você querer fazer as coisas diferentes, você ter resiliência. São tantas características emocionais e comportamentais que eu não aprendi na escola. Só você olhar quantas pessoas você conhece, ou que as pessoas estão assistindo agora, a gente conheça. Pensem em vocês, quantas pessoas vocês conhecem que efetivamente elas não tiveram as melhores notas, mas obtiveram os melhores resultados na vida. Por quê? Porque na escola da vida o que demanda não é o quanto eu sei, é o quanto o meu comportamento está alinhado ao meu desejo. Então, aquelas que estão sentadas na frente são maravilhosas, mas elas normalmente vão trabalhar, eu vou construir o sonho de outra pessoa, que nem sempre é aquela que sentava na frente. Obrigada. E o conhecimento não muda vidas? Não, sozinho ele não tem como mudar vidas, né? Ah, mas por quê, Saulo? Porque o conhecimento, ele é o quê?
é algo que amplia a minha consciência. Quanto mais eu conheço, mais eu estudo, mais desenvolvo, ok. Isso vai ampliar a minha consciência. Agora, de fato, por que ele não vai mudar vidas? Porque o conhecimento, se você não souber como colocá-lo em prática, é igual moeda no fundo do mar, não tem valor nenhum. Porque o conhecimento, ele é efetivamente o quê? Um conjunto de informações, ideias, até conceitos que precisam ser colocados em práticas. Então, para ser colocado em prática, eu preciso do quê? Eu preciso do comportamento. No final, Verônica, a história se resume a uma única coisa. É o comportamento que decide, porque o comportamento é a única coisa que fica. Por exemplo, você pode ter um conhecimento maravilhoso. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está sentindo, mas a partir do momento que você começa a expressar isso, verbal ou não verbal, eu consigo traduzir o que você pensa e o que você sente, porque o comportamento é o que decide no final. Então, quando você faz uma coisa não verbal, então você só expressa com o corpo, eu consigo fazer uma leitura do seu comportamento. Ou quando você expressa verbalmente, eu consigo fazer uma leitura do que você pensa e sente. Então, o que acontece? O conhecimento sozinho, por que ele não vai mudar a vida de ninguém? Porque está cheio de gente, cheio de conhecimento, igual a moeda no fundo do mar. Só para você entender melhor. Quantas pessoas você hoje vive ou conhece que você fala assim, puxa, fulano é tão inteligente, fulano sabe tanto, por que ele não dá certo? Porque o comportamento dele não está colaborando para o conhecimento que ele tem. Então eu acredito que o conhecimento muda a vida, desde que ele esteja associado com um comportamento correto. E às vezes, só o comportamento correto, mesmo quem não tem tanto conhecimento, também dá certo. Quer ver um exemplo? Pessoas que talvez você conheça, que não são as pessoas mais inteligentes, mas elas são as pessoas que mais têm coragem, mais se atiram, mais fazem as coisas acontecer, mais se apresentam, mais se dispõem, e normalmente são elas que vencem. Não porque elas são vencedoras por natureza. Não. É porque o comportamento delas colabora com o conhecimento que elas têm, por mais ilimitado que ele seja. Então o comportamento muda no final. Né? E o contrário também é verdadeiro. Está cheio de gente hoje que tem o comportamento correto, a atitude correta, e isso é que eleva ela, isso é que coloca ela à frente. Quem se destaca não é a pessoa que mais aparece. Quem se destaca é aquela que melhor sabe se comportar diante dos cenários, dos desafios. Essa daí é que muda, essa é que transforma, essa é que empreende, essa é que faz acontecer. Ok. O que pesa mais, talento ou comportamento? Então, gente talentosa sem disciplina significa o quê? Desperdício. Desperdício. Sou super inteligente, eu tenho um baita de um talento, mas eu não consigo colocá-lo em prática. Então, mais uma vez, sempre o comportamento decide. Essa big idea, né, essa ideia do comportamento decide, esse método que a gente criou, que eleva os grandes resultados, é que ele independe de talento, conhecimento e independe até de motivação. Depende exclusivamente do modo como eu me comporto diante das dificuldades, das circunstâncias, dos problemas. A vida é o significado que eu dou para o que está acontecendo, não o que está acontecendo. E se esse significado precisa dar certo, eu preciso colocar em prática aquilo que eu acredito. É a congruência. Sabe que eu tenho uma ferramenta que ela se chama TVC. É o Triângulo da Verdade Comportamental. O que é o Triângulo da Verdade Comportamental? Quando o meu discurso, meu pensamento e meu comportamento estão alinhados, o resultado tem que ser proporcional àquilo que eu quero. Pensa você, por exemplo, que está aqui agora assistindo a gente. Se você hoje é aquela pessoa que tem um discurso, meu discurso maravilhoso, mas se o seu comportamento não colabora com o seu discurso, sabe o que acontece? Ninguém presta atenção no que você está falando. Tem uma coisa básica. Você quer ver uma coisa interessante? Dá exemplo. Um exemplo bem rápido, assim, prático. Quer ver? Coloca a mão comigo assim na nuca, por favor. Na nuca, né? Isso, você botou na testa. E por que você botou na testa e não na nuca? Porque ninguém presta atenção no que você está falando. Eu falei para você, coloca a mão comigo na nuca. Você foi na testa, porque esse triângulo da verdade comportamental é uma ferramenta super utilizada, ela altera os resultados das empresas, das pessoas, dos líderes. Por quê? Porque ninguém presta atenção no que você fala. Ele presta atenção no que você faz. Então, se o seu discurso está alinhado com o seu comportamento, o resultado tem que corroborar. E o nome disso é alinhamento. O que está faltando hoje para as empresas, para os líderes, para os empreendedores? Alinhe seu discurso ao seu comportamento, que você transforma o seu resultado. Porque no final, o comportamento decide.
talvez a gente possa resumir como uma mentira sempre dita vira verdade. Porque é o comportamento. Então, vamos lá. Mas uma mentira sempre dita vira verdade para quem escuta. Sim. Então, mas se você mata de cara a mentira, como é que você mata de cara uma mentira? Galera, vai para a internet. Tem um monte de gente falando bonito. Eu trabalho há 34 anos. Verônica, 34 anos na área do comportamento. Eu não nasci ontem. Eu venho antes da internet. Eu era vindo offline. Agora que você está me vendo no mundo digital, porque isso é extremamente importante. Mas pensa você, 34 anos batendo de porta em porta nas empresas, treinando líderes, desenvolvendo executivos, ajudando milhares de pessoas em 3 continentes. Isso que eu fiz a vida inteira. Você às vezes olha na internet, você vai ver alguém ali que tem um discurso maravilhoso, um baita do marqueteiro. Agora, presta atenção. Na vida. Se o resultado dele na vida não é congruente a isso, as coisas não vão acontecer. Ai, Saulo, mas como que eu vou saber? O tempo. O tempo. Então, quando você for ouvir alguém falar, só você submeter duas coisas muito simples. Há quanto tempo ele faz isso? Não é só as pessoas, viu? Porque hoje você compra até depoimento. Hoje o cara vai no site 20pila.com.br, ele vai em qualquer lugar, ele compra depoimento, cria depoimento em inteligência artificial. O ponto é, primeiro, o tempo, e o segundo não é só os depoimentos. É, de fato, as pessoas que ele é capaz de apresentar que efetivamente tiveram resultados. Mas não resultado esse mês, não essa semana, mas ao longo do tempo. Eu tenho alunos, Verônica, você já teve a oportunidade de um programa de treinamento meu. Sim. Tem gente com 10 anos, 15 anos dentro da sala que mudou a vida efetivamente, mas você viu. Mas isso não está nem na internet ainda. Por quê? Porque são pessoas de verdade, numa vida de verdade. Então, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Talvez. Mas quem souber filtrar vai poder identificar rapidamente o que é mentira e o que é verdade. Concordo. Super entendo. Qual é a maior mentira sobre o sucesso que as pessoas acreditam? Na minha opinião, a maior mentira sobre o sucesso é que ele depende de motivação. Isso é uma mentira deslavada. Uhum. E eu vou te explicar por quê. A motivação, ela oscila. Um dia eu estou motivado, outro dia eu não estou motivado. Um dia eu estou motivado, outro dia... Se eu tiver a crença, ou acreditar de fato, que o sucesso depende de motivação, eu só vou ter sucesso quando eu tiver o quê? Motivação. E todo dia você tem motivação? Não. E quando você não acorda que você não está motivado? E aí, como é que funciona? Então, o sucesso não depende de motivação, ele depende de disciplina. Disciplina está conectada a comportamento. E comportamento independe da motivação. É o que eu falo para as pessoas. Eu sou um terapeuta comportamental de líderes. Eu ajudo os líderes independente de motivação. Por quê? Porque eu ajudo os líderes, os empreendedores e as empresas na raiz, onde a motivação não chega. Uhum. E ali na raiz só chega uma coisa, comportamento. E o comportamento é que decide no final. Porque se você depender apenas da motivação para você poder ter sucesso, eu garanto para você que você nunca vai chegar lá. E para ter a disciplina, a gente usa a ferramenta, o cinto do Batman. O cinto do Batman, aquilo lá que você aprendeu. Conte um pouco mais para mim do cinto do Batman. Muito obrigado por você ter falado isso, porque é muito bacana. Ontem eu até fiz anteontem, uma live sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas imaginam que elas têm superpoderes, ou que elas são super-heroínas e por aí vai. Apenas fazendo uma comparação aqui. Agora, pensa você, de todos os super-heróis, as pessoas pensam lá no Hulk, no Aquaman, e pensam no Superman ou na Supergirl. Eu penso sempre no Batman. E eu vou te explicar por que eu penso no Batman. O Batman, ele talvez tivesse um superpoder, pronto, que é ter dinheiro porque a família dele tinha dinheiro. Mas se você parar para pensar, mesmo tendo dinheiro, o que ele faz com o dinheiro é muito importante. De todos os super-heróis, o Batman é o único que não tem superpoder. Ele não voa, ele não teletransporta, não fica invisível, ele não é elástico, não tem teia, não tem nada. Qual é a única ferramenta que ele tem? A inteligência que ele transferiu para um cinto que tem um monte de ferramentas que na hora que o desafio vem, ele não teletransporta, não joga teia, nem voa. Ele saca uma ferramenta, utiliza ela e transpõe o desafio. Então, inclusive, o Batman ganhou do Superman. Isso num filme aí. Mas você vê uma coisa interessante. Por que isso é tão relevante? Porque qualquer um de nós, então, com alguma inteligência, disciplina e com comportamento correto, podemos criar ferramentas para transpor qualquer desafio, independente de motivação. E é aí que entra o comportamento decide.
Boa, gostei. Isso deixa a gente, os super-heróis mais humanos e nós mais poderosos. Isso, porque qualquer um de nós podemos acessar ferramentas, colocar no nosso cinto aqui, ó, e viver o dia a dia nosso, a hora que a gente quiser. A maioria das pessoas vive no piloto automático? Sem dúvida. A maior parte das pessoas estão hoje tomando decisões, fazendo coisas apenas de forma inconsciente, automaticamente. Elas não estão conscientes das decisões que elas estão tomando. Exemplo básico, a rotina, os hábitos, que muitas vezes são criados por circunstâncias. E esse piloto automático, ele é interessante porque ele é quem assume o comando do seu comportamento. Você quer ver quando as pessoas elas saem do piloto automático? Quando elas estão sob pressão. Se um líder, um empreendedor, uma pessoa está sob pressão, ela sai do piloto automático. Porque ela só revela quem ela é em momentos de desafio de pressão. Naquele momento, você precisa sair do piloto automático. E o que normalmente sai dali? Pessoas agressivas, instáveis, inseguras, procrastinadoras. Muitas pessoas olham para o problema ou fogem. Por quê? Porque naquele momento você revela. E esse piloto automático está fazendo você fazer as coisas sem pensar. Quando eu faço as coisas sem pensar, eu não estou fazendo as coisas de maneira consciente. Então eu estou agindo apenas pela maneira que eu fui treinado. A maior parte das pessoas nem tem consciência que foram treinadas emocionalmente para perder, foram treinadas emocionalmente para se sentir mal, foram treinadas emocionalmente para nunca acreditar nelas. A prova disso é só você olhar para a maior parte das pessoas. O mundo tem um monte de recursos, nunca se teve tanto dinheiro no mundo, nunca se teve tantas casas sendo construídas, olha para as cidades. Nunca se teve tantas concessionárias de carro, nunca se teve tantos modelos de carro e ainda tem gente que não tem a casa, que não tem um carro, que não consegue ter os seus melhores objetivos. Por quê? Porque ela está condicionada num processo automático que faz com que ela dependa exclusivamente do seu estado emocional para atingir resultados. Quanto mais eu depender do meu estado emocional para atingir resultados, mais distante eu fico deles. Um exemplo disso, qualquer pessoa tem vontade. Chega na rua agora e pergunta para o mendigo, você queria estar aí? Ele fala, não. Você queria sair daí? Queria. Eu já vi um monte de vídeo na internet. Oferece um emprego para ele. Ele nega. Então, você não quer sair daí? Mas existe sempre uma âncora, uma autossabotagem ou uma bengala fazendo com que essa pessoa, não, no comportamento dela, não altere esse desejo para o resultado que ela quer construir. E daí acontece aquele fatídico. Acabou o ano. Ih! Mais um ano acabou. Todo mundo... Isso é outro detalhe, né? Você sabe que eu tenho uma brincadeira que a gente faz nos programas de treinamento, eu chamo isso de minuto mágico. O que é o minuto mágico? Cara, eu não sei o que acontece. Eu não ligo para essas datas, mas só para você entender. Eu não sei o que acontece. As pessoas chegam dia 31 de dezembro, 23 horas e 59 minutos. Ela passou o ano inteiro, foram 364 dias, 23 horas e 59 minutos, procrastinando, automático, sem realmente avaliar ou validar o que ela quer. Ela viveu ali para pagar as contas dela. Mas quando chega 23h59, parece que ela esqueceu que tudo aconteceu. E naquele minuto mágico ela começa a fazer promessas. Esse ano vai ser diferente. Um bota branco, outro bota amarelo, outro bota vermelho, outro bota qualquer cor, pula 7 ondas, faz Deus a 4, solta um monte de fogos e diz, dessa vez vai ser diferente. Diferente o quê? Se você parar para pensar, olha como é que isso é limitante, cara. O ser humano ele vive em média 70, 80 anos. Isso significa, se eu tirar os 10 primeiros anos que você não tem tanta consciência, então se eu pegar de 11 anos para frente, então até 80 anos, 90 anos que seja, essa pessoa vai ter 80 oportunidades, acreditando nesse minuto mágico, de fato alterar a vida dela. Se você levar isso na escala de milhares de dias, você concorda que essa pessoa tem um comportamento que ela podia adotar todos os dias, mas prefere estar condicionada a um calendário no qual diz que às 23h59, depois que tem uma explosão de fogos, agora ela é uma pessoa nova? Isso é muito limitante, cara. Então, eu vejo que as pessoas se condicionam porque elas não estão sendo preparadas para enxergar que o comportamento é todo dia, não é só uma vez por ano. Então, sim, no piloto automático, 364 dias, 23 horas e 59 minutos, uma nova promessa que o ano que vem vai ser diferente. E o ano que vem acaba se repetindo a mesma coisa. Eu acho que eu estou um pouquinho mais evoluída. Sim. Que todo mundo não gosta de segunda-feira. Eu, como sou empresária, eu gosto de segunda-feira. Porque eu tenho a sensação de que eu tenho uma oportunidade de fazer mais
de fazer melhor, de fazer novo, e a gente está descansado. Uhum. Então, se teve ali o sábado, domingo, onde você relaxou, o corpo e a mente. Então, para mim, é como se fosse um ano novo, toda segunda-feira. Então, todo mundo fala, nossa, mas você gosta? Eu falo, claro que eu gosto de segunda-feira. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais, eu posso fazer de novo. Então, eu não espero o ano, eu espero só a semana. Tá, mas vamos pensar. Vou pegar essa tua fala aí. Olha a tua fala. Então, toda segunda-feira você pode se renovar, certo? E de segunda para terça? Você não acorda de manhã também? Também? Pode. Não é um novo dia, não é um novo momento? Sim. Tá bom. E se for, então, de manhã para a parte da tarde, não é a mesma coisa? Também. A parte da tarde para a parte da noite é a mesma coisa? E no próximo minuto? Você não pode decidir mudar agora. Você sabe que eu criei uma ferramenta muito bacana. Fale sobre ela. Chama CMV. Está no meu livro. Eu tenho um livro, Comportamento Decide. Oba. Tá nesse livro. Nesse livro tem, olha, dezenas de ferramentas, mas olha que interessante. Essa ferramenta chama Comportamento Mínimo Viável. Adoro. O que é esse comportamento mínimo viável? Você não precisa esperar segunda-feira. Você pode fazer isso agora. Você quer ver um exemplo? Me conta uma meta rápida sua aí, um desejo que você tem, ou alguma coisa que você realmente vislumbra, que você quer, por exemplo, esse ano ainda. Me fala uma coisa. Emagrecer 10 quilos. Emagrecer 10 quilos. Então você imagina, se você diz que eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, a gente está falando aí que você tem alguns meses pela frente. Sim. Pelo menos 6 meses pela frente. Ou, sei lá, 5. Você concorda que se você simplesmente coloca uma meta para daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, você ainda vai ter, assim como os 364 dias, 23 horas e 59 minutos, 4, 5 meses para procrastinar? A minha pergunta para a pessoa é sempre o seguinte: se você quer daqui a 6 meses ter 10 quilos a menos, você quer emagrecer 10 quilos, o que precisa acontecer daqui a 5 meses? Daqui a 4 meses? Daqui a 3 meses? Daqui a 2 meses? Hoje? Esse mês. Agora, o que você pode fazer nas próximas 24 horas? Você quer ver uma coisa? Se você repetir um comportamento mínimo viável, de controlar, a única coisa que você controla de verdade, hein? Você não controla nem seus pensamentos. Você tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Nem as emoções você controla, você tem centenas. Mas comportamento você só tem 2. Ou você é uma pessoa positiva ou negativa. Acabou. Ou você é uma pessoa que procrastina, ou você é uma pessoa disciplinada. Acabou também. Então, se você tem esse comportamento, que é esse teu grande poder, qual que é o mínimo que você pode fazer nas próximas 24 horas para provar que você é capaz, daqui a 6 meses, emagrecer 10 quilos? Quando você cria este conceito do que eu posso fazer nas próximas 24 horas... Coisas pequenas que eu posso cortar a janta, ou trocar a janta por uma maçã, ou subir de escada em vez de elevador. Perfeito. Ou me matricular na academia. O que você quiser. Ou consultar uma Nutri. Sim, mas você concorda que todos os dias você pode repetir isso? Sim. O ponto-chave é, então o que vai fazer você repetir isso todos os dias? É a motivação? Não. Não, é a disciplina. Mas a disciplina está vinculada ao quê? A um comportamento mínimo viável. Quando você tem um comportamento mínimo viável, você muda tudo. Olha, para você ter uma ideia, Verônica, meus programas de treinamento, todos eles, partem do seguinte pressuposto. Se você daqui a 6 meses quer uma coisa, você vai ter, nesses 6 meses, multiplicando por 30, 180 dias. Então, ao invés de você imaginar que você vai ter, daqui a 180 dias isso, você tem 180 oportunidades de todos os dias ter o comportamento mínimo viável que te aproxima daquilo que você quer. Mas tem uma coisa interessante. Cada dia que você executa, você está mais próximo. Mas cada dia que, de repente, você pode fracassar, você pode recuperar nas próximas 24 horas. Comportamento mínimo viável. O comportamento decide tudo que você pode fazer no aqui e no agora para atingir o que você quer. Pode ser até para 30 anos. Que é uma composição de milhares de dias e milhares de oportunidades de todos os dias ter um comportamento mínimo viável. É como, não sei até se você quer vincular isso, mas é como nos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Só por hoje. Isso. Então, só por hoje. Só por hoje. Exatamente. Ali é um comportamento vinculado a uma dependência química. Sim. É um pouco diferente. Né? Por quê? Mas o cara vence. Sim. Então. Porque ele pensa só no hoje. Isso, ele vence. Mas o detalhe é que a dependência química, ela causa algo um pouco mais sério do que a procrastinação de comer um doce. Com certeza. Então, para mim, eles são vencedores maravilhosos. Incríveis. São guerreiros e guerreiras incríveis. Quem passa por aquilo e executa, tem meus parabéns. O que nós estamos trabalhando aqui é tão simples em função disso, porque às vezes é um desejo
que pode estar vinculado a uma crença, uma autossabotagem, concordo, tem ferramenta para isso também. Mas lembra do Batman, você saca uma ferramenta que você pode fazer agora. Então, assim, de quem que depende efetivamente você nas próximas 24 horas controlar o que você come, o quanto você anda, se você malha ou não? Só de mim. Isso. Então, se depende só de você, talvez essa seja a parte mais difícil. Porque você não tem ninguém mais para culpar. Exatamente. Exatamente. E é isso que as pessoas não querem fazer. Assumir a autorresponsabilidade, que meu comportamento decide, porque somente eu sou capaz de me comportar de determinada maneira. Hoje fui tomar um café com uma amiga minha que emagreceu 50 quilos em um ano. 50. Ela mostrou uma foto de uma calça assim, ó. E ela tá tchucona. Imagina as ferramentas que ela usou. Agora tem um desafio, né? 50 quilos no ano. O que ela vai ter que fazer no próximo ano para não deixar com que um condicionamento ou uma autossabotagem devolva os 50 quilos para ela. Sim. Então você observa, olha a importância do comportamento mínimo viável. Eu atingi. Parabéns. E agora? Mantém. E para manter eu preciso de quê? Comportamento, disciplina. Disciplina. Então, para mim, a gente vive num mundo hoje, Verônica, muito complicadinho. Puta, galera do mimimi, muito complicado. Para você ter uma ideia, as pessoas querem direitos. Mas não querem deveres. Não quer dever. O cara não quer obrigação. Ninguém pode me obrigar a nada. Meu querido, pera um pouquinho. Você quer direito? Quero. Qual o dever? Qual que é a contrapartida? E no universo existe a dualidade. Alto, baixo, claro, escuro. Gordo, magro. Então, você precisa entender o seguinte. Todo processo que você quer buscar atingir, você vai ter que deixar alguma coisa aqui. Tem uma paga, né? Uma renúncia. Eu imagino o quanto que essa mulher renunciou, viu? Nesse ano para chegar aos 50 quilos. Agora, eu imagino mais ainda o quanto ela vai ter que renunciar ao próximo ano. Vai ser mais difícil agora? Não é mais difícil. É que agora ela tem que ter um comportamento que mantém isso. E no piloto automático, pensa você, eu não sei quantos anos ela tem. Imagina que ela tivesse, sei lá, 30 anos. Ela não adquire... pensa você, ninguém adquire 50 quilos a mais em um ano. De um dia para noite. Nem um ano. O cara não vai dormir nem uma semana. A partir do momento que você adquire uma quantidade tão grande de peso, significa que houve um processo de condicionamento tão forte da mente e do comportamento que levou ela àquele resultado. A partir do momento que eu elimino isso em um ano, o que acontece? Imagina que ela levou 5 anos para engordar 50 quilos. Se ela fez em um ano diminuir esse peso, significa que ela fez isso 20% do tempo versus 80% do tempo com outro pensamento, com outro condicionamento. Então ela vai ter que trabalhar mais ainda. Por isso que mais importante do que chegar lá é manter. Que loucura. Por isso que o comportamento decide. Decide o que eu faço agora. E esse agora, para você ter uma ideia, o que você faz agora, talvez tenha sido um planejamento de ontem, mas vai ser o passado do amanhã. E amanhã vai exigir o novo agora, que vai se tornar um passado de hoje, que pode ser o planejamento de hoje. Mas amanhã vai ter um outro amanhã, que também vai ser um planejamento de amanhã, que vai se tornar o passado do hoje. Então, se você, ao invés de viver, eu acho que metas, objetivos, você pode... Eu tenho um processo chamado Meta Hugs. É Hung, Believe, Good Goals. São metas incrivelmente grandes e boas. Você pode fazer meta para 30 anos, para 20 anos. O que determina o resultado é o que você faz agora. Quando você fala de meta Hugs, só para você ter uma ideia, são metas incrivelmente boas e grandes. Olha que interessante. Se eu pedir para você escrever aí numa folha, eu faço isso com meus alunos, ou com meus mentorados, falo, escreva numa folha aí o que você quer daqui a 20 anos. Eles escrevem coisas maravilhosas. Escreva agora o que você quer daqui a 10 anos, coisas maravilhosas. 5 anos, coisas maravilhosas. 2 anos, já diminui. 1 ano, já dá uma travada. 6 meses, começa. O que você quer para 3 meses? Diminui um pouco mais. O que você quer ao mês que vem? Você sabe por que as pessoas passam por isso? Não. Porque não existe limite e condicionamento negativo no futuro. Explica. Você nunca vai conhecer alguém que vai falar assim, daqui a 20 anos eu vou ter câncer. Ai, que horror. É verdade. Você nunca vai dizer pro cara assim, ano que vem eu vou quebrar a cara. Ano que vem eu vou ficar devendo. Só que o mês que vem eu vou arrumar uma dívida para mim de 1 milhão. Não existe. Toda meta futura é positiva. Só que quanto mais longe a meta, menos condicionamento e limite eu tenho. Mas quanto mais próxima a meta, mais esse meu condicionamento se aproxima. Porque é a realidade do agora.
Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu mudo hoje, independentemente do que eu planejo construir no futuro. Faz sentido para você? Muito. Para mim faz muito sentido. Faz um high five comigo aqui. Faz muito sentido para mim isso. Muito. E quando eu comecei a sacar isso, é que eu falei, cara, é óbvio que é assim que as pessoas vão mudar a vida delas. E o resultado está sendo incrível, porque eu tenho ajudado de pessoas. 34 anos, 34 anos. Que eu tenho ajudado de pessoas e empresas a atingir resultados extraordinários. Cara, nem eu imaginava. Mas isso aconteceu comigo quando? Quando eu criei essa consciência. A consciência do que eu faço agora determina o que eu vou ter amanhã. Genial. E isso é que muda tudo. Porque no final o comportamento decide. Viu? É fácil, né? É tranquilo de entender depois, né? E é bem lógico e é tranquilo de seguir, né? O que determina o resultado de uma pessoa antes mesmo da estratégia? Então, eu chamo isso de estado interno. O estado interno e o padrão emocional que ela adquire. Vou dar um exemplo para você poder entender. Quando eu adquiro um estado interno, baseado em 3 conceitos: fisiologia, foco e linguagem. Fisiologia, como o meu corpo se apresenta. Foco é o que eu presto atenção. Linguagem é o que eu falo. Quando você tem a sua fisiologia correta, a fisiologia vem de uma mente chamada mente somática. O que é uma mente somática? Vou falar como psicanalista agora, que é o que eu sou. Por favor. Para você entender o que é uma mente somática. O corpo tem memória. O corpo tem uma inteligência. Uma coisa básica aqui. Quando você vê alguma coisa que te assusta, onde é que você coloca a mão? Na cabeça, no olho tampa. Viu? É. Por quê? Todo mundo faz isso. Não importa qual país que ela nasceu, qual a cultura que ela está, porque isso é atemporal. O ser humano, desde quando é ser humano, todos eles, quando tem uma coisa que o assusta, é um absurdo, vai colocar a mão na parte superior. Protege a cabeça. Quando você, por exemplo, sente uma dor muito grande emocional, onde é que você coloca a mão? Sei lá, no coração. Ah, mas por quê? Por que todo mundo faz isso? Porque é uma mente somática. O corpo tem memória. Então a fisiologia, ela diz o seguinte: quando eu altero minha fisiologia, eu altero o sentimento e os hormônios que são produzidos. A sua tataravó era bem inteligente. Quando alguém chegava, por exemplo, a minha bisavó foi assim, que eu vi viva, minha avó, se eu chegasse cabisbaixo, o que ela falava para mim? O que aconteceu hoje, menino? O que aconteceu hoje, menino? Levanta. Essa cabeça. Por quê? Porque quando você faz esse movimento, você aumenta, melhora o astral. óbvio, mas isso é somático. Do mesmo jeito que eu boto a mão na cabeça, boto a mão no peito, boto a mão em outros lugares. Como o corpo tem memória, ele entende o seguinte: se eu fico em posição fetal, se eu fico de cabeça baixa, significa que algo não está bom. E quando eu levanto, isso significa o oposto. Então, primeiro é a fisiologia. A fisiologia determina, não importa qual é a estratégia. Genial. Fisiologia determina tudo. E olha que coisa interessante, a única pessoa que sabe os problemas que você está vivendo é a sua fisiologia. Quando você anda na rua, observe esse detalhe, quando as pessoas andam na rua, elas estão lá cabisbaixas, ok? Ninguém sabe que ela tem problema, mas de mente para mente, corpo para corpo, você consegue saber que alguém não está bem só porque ele está encurvado. Mas a única pessoa que sabe que ele está mal é ele mesmo. A partir do momento que ele levanta o corpo e sorri, ele transfere para o universo, para tudo que está à volta dele, o seguinte sentimento: pode estar acontecendo um monte de problema na minha vida, pode estar tendo um monte de desgraça correndo agora. Eu estou preparado para ela. Estou aqui. Pode vir que eu estou aqui. Então, primeiro é a fisiologia. Depois é o foco. No que eu me concentro se expande. O foco é uma coisa tão interessante que eu não sei se eu tenho aqui no estúdio alguma coisa que eu pudesse fazer, mas talvez com essa caneta aqui. Você consegue equilibrar essa caneta? Pode ser com esse? Pode, mas você não pode fazer isso, tem que ser com a mão reta. Puxado. É ruim? Muito. Agora, para onde você está olhando? Você Você está olhando para sua mão, certo? Agora você vai mudar, você vai olhar para a pontinha dele, tá bom? Segura a mão, bota a mão reta e olha para a ponta dele, só para a ponta dele. Deixa a mão reta, só para a pontinha dele. Isso, pode soltar. Vira ao contrário. Só para a pontinha dele de cima, aqui assim, ó. Olha só para você ver, ó. Que o poder é maior. Precisava de um taco. Quando você olha para a base, você se perde. Outra coisa sobre foco.
no que você se concentra, se expande. Você quer ver uma coisa interessante? Pensa você o seguinte. Existe um princípio chamado viés de confirmação. Você já deve ter escutado falar que tudo aquilo que você pensa tende a se materializar. Porque aquilo se torna uma verdade para você. Então pensa assim, ó, quando eu tenho lá um pensamento e me concentro nele, a tendência é esse pensamento se tornar uma realidade para mim. Porque a tua mente, ela vai trabalhar para duas coisas. Ela vai trabalhar para provar que você está certo e para te dar segurança. Então, quando você está o tempo todo dessa maneira, a sua tendência é ampliar teus desejos. Uma pessoa que compra um carro, por exemplo, quantos carros iguais o dela ela vê na rua? Todos, praticamente. Porque o foco dela tá, acabei de comprar um carro, e a mente dela começa a mostrar vários daqueles iguais a ela para provar que ela não está sozinha, para dar a segurança que ela quer. A escolha dela foi a melhor. Mulher grávida. Também. Quantas grávidas ela vê na rua? Mesma coisa. Então, o foco, ele se expande baseado no quê? Naquilo que eu me concentro para me dar certeza, segurança, confiança, provar que eu estou certo. E depois vem a linguagem. O que você fala tem um poder enorme. E a palavra tem realmente um grande poder. Por quê? Porque existem coisas que elas são abstratas. Mas elas criam emoções. Por exemplo, olha como é que as pessoas mudam o significado. O que é felicidade para você? Bem-estar, o momento presente. Tá. Se você tivesse que criar uma imagem para isso, qual que seria? Alguém sorrindo. Muito bem. Tem gente que você pergunta o que é felicidade para você, ele fala, tá com a minha família. Sim, também. O que é felicidade para você? O cara tá viajando. Aí eu te pergunto, felicidade é alguém sorrindo, tá com a família ou viajando? Os três. Depende de quem seja. Claro. Depende do significado que é dado. Então toda linguagem cria uma emoção. Então quando você fala para alguém, vou te matar, você pode imaginar que é brincadeira, que é isso, mas você está materializando isso no universo. Você verbalizou. Verbalizou, as coisas acontecem. O que você fala tem muito poder. Eu posso fazer um teste com você aqui simples, tranquilo? Por favor. Vou te provar uma coisa muito interessante. Você quer ver? Então, por exemplo, olha, para você poder entender, Verônica, eu vou fazer um teste com você. E esse teste vai provar fisiologia, foco e linguagem. Tá. Você vai prestar atenção no seguinte, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, você está focado, e como você se comporta, determina tudo na sua vida. Ok. Então, quer ver uma coisa? Estica a sua mão aqui o máximo que você puder, por favor. Isso, o máximo que você puder. As duas? Não, uma só. Uma só. Essa aqui é que você levanta o saco de arroz, né? Quando Tá. você tá com isso. Sim. Você vai deixá-la bem firme, tá bom? Bem firme, tá? Ok. Você vai escolher um ponto da sala, qualquer ponto que você quiser. Escolha um ponto na sala pra mim. Tá. Escolheu? E aí eu vou pedir que você repita apenas duas coisas. Agora você vai falar apenas sim. Tá bom? Sim, 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 várias vezes. Sim, Mais alto. sim, sim, Isso. sim. Aí eu vou pedir agora o seguinte. Quando você for falar sim, você vai olhar para um ponto da sala e você vai deixar a sua mão firme, tá bom? Porque eu vou empurrá-la para baixo. Ok. Beleza? Agora você olhando para esse ponto na sala, eu vou pedir que você pense agora em coisas boas, você dando certo, as coisas acontecendo, você muito feliz, tudo tá dando certo. Começa a falar agora sim. Olha só, tá vendo aqui? Eu tô empurrando seu braço para baixo. Sim. Muito bem. Há uma resistência muito grande. Ok. Pode abaixar ele agora. A gente vai fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar os elementos. Ok. Eu vou mudar o elemento do que você fala, vou mudar o elemento do que você pensa e onde você se concentra. Ok. Tá? Mas o foco você pode ficar naquele lugar lá. Tá. Mesmo lugar. Estica a mão. Pensando agora em crianças sofrendo, sangue, muita dor, muitos problemas, uma desgraça acontecendo, todo mundo na sua casa, uma briga danada, você está mal. Começa a falar agora, não, bem alto. Não. Você não tem resistência nenhuma, entende? Nenhuma resistência. Que loucura! O que determina o resultado de uma pessoa antes mesmo da estratégia? Então, foi o que você fez agora. Exato. Você viu lá, fisiologia, foco em linguagem? Observa um detalhe. Tão importante quanto a estratégia é fundamental. Mas a composição da fisiologia do foco da linguagem é muito mais importante. Sabe por quê? Se você entrar agora na internet, você digita lá, como emagrecer? Quantos resultados vão ter? Milhares. Mas tá cheio de estratégia. Como ficar rico? Como ter um casamento feliz?
O ponto-chave é que qualquer estratégia vai funcionar para quem tem o estado correto, que vem antes da estratégia. Então, o meu estado, fisiologia, foco e linguagem, determina. Você viu aí? Você ficou parada, olhou para um ponto, braço esticado, começou a repetir sim, 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 pensando em coisas boas. O seu corpo todo fica rígido. Uhum. Mas quando você faz a mesma coisa, pensando em coisas ruins e falando não, 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 o seu corpo se desestrutura. E o motivo pelo qual isso acontece é que o seu triângulo interno, o que acontece internamente, o teu estado, que é a fisiologia, o foco e a linguagem, estão desalinhados. Então, para o dia a dia, para os nossos telespectadores aqui, você se acordar de manhã, se arrumar, se pentear, se perfumar, vai te dar um estado de sucesso. Isso Claro. vai te ajudar. Claro. Você ter uma agenda alinhada, com pontos a fazer dentro da ordem do dia, das metas, objetivos, que seria o foco. E qual que é a terceira linguagem? E você repetir, eu sou boa, eu consigo, eu sei, eu consigo, eu tenho, eu posso. Isso ajuda o cara a ter a disciplina e a chegar no comportamento importante para ter o resultado desejado, é isso? Claro, mas aí que vem um ponto interessante. Por que nem todo mundo faz isso? Porque ele acha que ele tem que estar motivado. Então, se eu não estou motivado, eu não faço. Por quê? Porque ele acha que depende da motivação. A motivação é o contrário. É o contrário do que as pessoas pensam. Elas acham que, olha como é que elas são. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir fazer um monte de coisa, eu vou me sentir melhor. Ele está sempre condicionando o estado emocional dele ao resultado. Só que é o contrário. Você tem que primeiro se alinhar no comportamento. Aí você altera seu estado emocional. Você acha que uma pessoa que se arruma todos os dias, independente da vontade, vai se sentir mais bonita? Com certeza. Você acha que uma pessoa que acorda todos os dias e ela vai fazer a caminhada dela e vai simplesmente ter a disciplina correta da alimentação, vai conseguir emagrecer? Sim, com Então, certeza. o que vem antes? O emagrecimento ou a disciplina? A disciplina. Então, o que vem antes? O desejo ou o comportamento? O comportamento. Então, o comportamento decide. Uhul! Esse é o ponto. Então, as pessoas estão aqui. Cara, esquece, eu não tô nem aí. Sabe? Olha, Verônica, pra você ter uma ideia, eu tenho mentorados meus, pessoas que eu faço mentoria. Uhum. O cara fala, eu não sei se eu tô motivado. Eu tô pra motivação dele. Eu não tô nem aí se ele tá motivado. Sim. Isso pra mim não interessa. É só ele executar O que me interessa é qual é o mínimo que ele pode fazer hoje para estar mais perto do resultado que ele quer. Então é comportamento. Uhum. Não tem nada a ver. Pode esquecer. A galera da autoajuda, motivação é bacana? É. É gostoso? É. Vale a pena fazer tudo aquilo? Vale. Mas não é a única coisa. Porque se você só fizer aquilo, não faz diferença nenhuma. A maior parte dos executivos que eu dou mentoria, a minha mentoria, eu tenho mentorias que duram de 6 a 12 meses. Individual. A minha mentoria, para você ter uma ideia, e normalmente eu faço isso com executivos, com donos de negócio, ou com casais e tudo, você vai ver uma coisa muito interessante. Normalmente, eles não são as pessoas mais motivadas. Por isso que eles se procuram. Porque tem uns que odeiam isso. Eu já vi mentorados que falam, Saulo, pô, cara, vem cá. Porque eu tenho programas de treinamento meu que são super motivados. Uhum. Mas isso não é na essência do processo. Isso faz parte, por quê? Porque você vai passar um final de semana com alguém, 5 dias com alguém. Se você não tiver alguma motivação, mas isso não é um ponto mais importante. Só que eu conheço pessoas que falam, olha só, se for pra dar pulinho, gritinho, eu tô fora. Uhum. Eu quero saber de resultado. Eu falo, eu também. Eu só penso nisso. Para mim o que interessa é o resultado. Agora, você está disposto a fazer tudo o que tem que ser feito? Porque as pessoas querem. Uhum. Elas querem, lembra daquilo, os direitos. Elas querem o resultado. Mas elas não querem, às vezes, se comprometer em nível disciplinar. Me fale um pouco sobre essa mentoria e pense, vamos começar com os mentorados. Me dê exemplos de mentorados que você tem. O nível. É mulher, é homem, é novo, é tudo. Velho, é rico, é pobre, é mais na estética, mais na construção, para que a gente consiga filtrar. Eu vou te fazer uma pergunta, só para você entender melhor. Tá. Quem tem que ter o comportamento que vai decidir a vida dele? É na estética? É mais velho? É mais novo? É empresário? Quem é? Qualquer um, todos. Todos. Então, na verdade, não é a minha mentoria que tem um perfil. São as pessoas que veem a necessidade de mudar o comportamento.
Entendi. Então, elas me procuram. Hoje eu tenho, por exemplo, mentorados que é executivo de grandes empresas e eu tenho mentorado que ele tem ali uma visão de que ele quer só ser mentorado. E eu tenho mentorados meus que se treinam para estarem comigo no método. Que também é uma oportunidade que também a gente dá das pessoas trabalharem com a gente nas empresas ou com outras pessoas, e aí elas também passam pelo processo de mentoria, porque seria muito ruim você querer aplicar nos outros aquilo que você não aplicou em você. Uhum. Então eu tenho pessoas hoje que fazem para a sua carreira, pessoas que fazem hoje para o seu casamento, pessoas que fazem hoje para a sua vida, e pessoas que fazem hoje porque estão encantadas e querem trabalhar dentro desse método, desse conceito que é registrado nosso, né? E que faz uma diferença enorme. E daí você ajuda elas a entrarem em outras empresas, como se fossem franquias pelo Brasil afora. Na verdade... Pelo mundo afora. A gente tem mentorados que trabalham na Itália, outros que trabalham em Portugal, não é só em um lugar. Mas o detalhe é o seguinte, não é eu vou ajudá-la. Na realidade, o mercado está pedindo. Entendi. Eu estava num grupo de empresários, eu fiz uma pergunta para eles. Falei assim, galera, é o seguinte, se você tivesse que virar só uma chave na sua empresa, uma, não vale mais de uma, para mudar o teu resultado, qual que seria? Aí eu melhorei meu markup. Para você fazer isso, você vai ter que fazer conta. Para fazer conta, você vai ter que fazer reengenharia de preço ou reengenharia interna. Então o RH vai ter que ajudar, uma série de coisas. A outra, não, eu iria simplesmente ali vender mais. Para você poder vender mais, você vai ter que fazer o que com a tua equipe? Você vai ter que fazer o que com as pessoas que estão? Todo mundo que está ali está disposto a fazer isso? Ah, mas eu vou fazer... No final, eu falei para ele, só tem uma chave que você tem que mudar. É o comportamento. É o comportamento. Se você olhar, você pode ter mesmas equipes na mão de pessoas diferentes, dão resultado. É verdade. Às vezes você muda um gestor na empresa, muda tudo. Mas o que aquele gestor tinha, que talvez o anterior não tivesse, é um comportamento alinhado com a visão, missão e valores das empresas. Às vezes você vai notar o seguinte, quem são as pessoas que mais dão resultado para uma empresa? São aquelas que têm um comportamento alinhado com o que a empresa representa. Concordo. Então você tem que investir muito mais tempo no comportamento do que em tudo. Olha o que eu vou te dizer. Com a geração atual que a gente tem, com os desafios que existem atuais, cada vez mais, quem lutar contra isso vai ficar para trás. A era da tecnologia passou, a era da comunicação passou, agora está na era da inteligência artificial, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e na era que a gente está, é o comportamento que decide. Quer ver uma coisa sobre inteligência artificial? Por favor. A inteligência artificial consegue ajudar você a pensar melhor? Consegue. Ela consegue criar ferramentas para você? Sim. Ela consegue te deixar, então, mais inteligente? Sim. Ela consegue, por exemplo, suprir algumas atividades de algumas pessoas? Com certeza. Ela consegue suprir equipes inteiras? Com certeza. Mas ela consegue se comportar no teu lugar? Não. Nunca. Então, o que eu falo para todo mundo, Saulo, o que você pensa da inteligência artificial? Ela vai ser ótima para sobrar só uma coisa no final. O comportamento. O comportamento. Por isso que hoje, se o empresário entender isso muito rápido, se ele entender que é o comportamento que decide, ele vai surfar uma onda que não tem ninguém surfando hoje. A galera tá achando que o papo é conhecimento, é tecnologia. Guerreiro, isso já foi. Hoje é comportamento. Se você olhar o que as empresas mais estão precisando nesse momento, é gente que tenha comportamento alinhado com estratégia. Vamos a mais um exemplo, Saulo. Dentro de uma empresa, numa pirâmide, eu entrevistei uma vez uma personal stylist e ela tinha que mudar o padrão de estética da vestimenta da equipe. Como que funcionaria? Então, provavelmente ela deve ter feito de cima para baixo. Exato. Então, quando você pega assim, alta liderança, aí você está falando de diretores, né, executivos, se eles não forem o exemplo, dificilmente vai chegar na base. Então, mesmo que ele fale para os gestores, que fale para os colaboradores nunca vão fazer. Agora, quando você vê o exemplo vir de cima, você começa a entender que aquilo é sério. Eu já treinei empresas, só para você ter ideia, Verônica, em que me contrataram para a empresa assim, Saulo, eu quero mudar a cultura da empresa. Que é um processo de paradigm shift, que é mudança de paradigma. É possível? Eu falei, claro que é. Mudando você. Mas se primeiro não começar com você.
Não, mas eu não preciso. Então, quando eles falam isso, eu já nem vou. Sabe por quê, Verônica? Não vai funcionar. Não vai. Né? Levanta comigo o indicador. Aí, você pensou agora, né? Mas coloca comigo a mão na testa. Então você começa a ver. Se você não estiver alinhado com aquilo que você quer para os outros, já era. Por isso que hoje em dia você vai notar uma coisa interessante. O comportamento hoje, ele está sendo pouco trabalhado, mas está sendo muito copiado. É verdade. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que nem sabe o que está fazendo. Isso é perigoso. Muito perigoso. Sabe, para você poder ter uma ideia, foi feito um experimento uma vez em São Paulo. Eles colocaram uma pessoa com uma mesa sentada atrás de uma cadeira, isso na Praça da Sé, há muito tempo, muitos anos. E contrataram 6 atores. Um ficou sentado, os outros 5 na fila. Nego foi na fila. Não, ele ficou esperando um pouco. Esperando um tempinho. Só que colocaram pessoas na fila sorridentes, né? Estavam bem vestidas, só pegando esse aspecto do vestimento que você falou. As pessoas começaram a entrar na fila. Aí eles esperaram, tipo assim, uns minutos. Daqui a pouco tinha lá umas 16, 20 pessoas na fila. Simplesmente a psicóloga que estava fazendo o processo pega uma caneta, uma prancheta, chega para aqueles que não são os atores e começa a perguntar: o que você está fazendo aí? Não sei. Você não sabe? Não. Tá, mas então por que você está aí? Fala, mas o que te fez entrar na fila? Aí eu olhei lá na frente, vi que tinha uma pessoa sentada na mesa. Vi um monte de gente sorrindo, falei, tá dando alguma coisa, vou entrar também. Uhum. Então hoje, comportamento copiado é um fato, mas direcionado não. Uhum. Até agora há pouco eu estava conversando com um colega, ele falou assim, tá, mas qual que é a diferença de atitude para comportamento? Atitude é tudo que eu faço e pode ser involuntário. Comportamento é a consciência direcionada para um fim. Por exemplo, quantas crianças estão lá fazendo bagunça, a mãe chega e fala assim, menino, menina, se comporte. Ué, mas ela não estava fazendo alguma coisa? Uhum. Mas o que ela estava fazendo era uma atitude incongruente do que ela imaginava. Uhum. Ela queria que ela tivesse o quê? Mais consciência, mais disciplina. Então, comportamento. Uhum. Não é só o que eu faço. Comportamento é o que eu faço para um fim direcionado em busca de um resultado no qual eu quero. Boa. Essa é a diferença. Matemático. Pode ser matemático. Sim, cru e simples. Vamos lá. E existem comportamentos de fracasso? Primeiro, vamos só entender. O fracasso em si acontece por um comportamento ou por uma negligência. Então, alguém faz alguma coisa que gera o resultado. Uhum. Então, sim, existe. Só que a maneira que você encara. Por exemplo, fracasso na derrota. Qual que é a diferença de fracasso e derrota? Vamos lá. Eu estou numa partida de futebol. Meu time toma um gol. A gente teve um fracasso. Uhum. Mas o jogo já acabou? Não. Então não fui derrotado. Então, enquanto eu estiver no jogo, independentemente do número de fracassos, eu não estou derrotado. Eu posso vencer aquilo. Então você nota o seguinte, o fracasso, ele é um comportamento? Existe, sim. Mas onde está o comportamento do fracasso? Não está na tentativa, está na desistência. Ou na procrastinação. Então quando você procrastina ou desiste, isso pode acontecer. Não estou dizendo abrir mão de projetos que você conscientemente vê que ele precisa mudar. Então você não desistiu, você mudou o caminho. Muda Desistir foco, né? É quando você abandona. Muitas vezes você pode abandonar. Porque aquilo, existe uma lei chamada obsolescência, tudo é necessário até que deixe de ser, eu posso abandonar circunstâncias, eventos, até pessoas que não são mais úteis, ou que normalmente não fazem mais sentido na minha vida. Uhum. Beleza, não estou falando disso. Eu estou falando quando você ainda acredita, tem sonhos, possibilidades, traçou uma meta, um objetivo. Se você está desistindo ou está procrastinando, aí o comportamento é de fracasso. Entendi. O cérebro prefere conforto ou crescimento? Obviamente, conforto. Conforto, acomodação, porque o cérebro sempre vai buscar economia de energia. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Economia de energia. Qual é o mínimo que eu posso fazer para obter um resultado? Só que aí que está o detalhe. No comportamento decide, nesse método que a gente criou, como que eu uso esse ponto da sobrevivência ou esse ponto da economia da energia?
no comportamento mínimo viável. Eu tenho duas siglas. É o CMV, comportamento mínimo viável, e o CMA, comportamento mínimo aceitável. O CMA está ligado à emoção. Então, qual é o mínimo que emocionalmente eu posso me envolver para aquilo ali ser mínimo aceitável? Mínimo viável é um comportamento. Qual é o mínimo que eu posso fazer para perceber que estou mais próximo daquilo que eu quero? Então, assim, a energia, esse poupar a energia, beleza. Então, o cérebro sempre vai preferir acomodação, conforto. Mas tem um detalhe. O cérebro sempre quer um conforto maior. Tanto que tem uma mentira que eu falo que as pessoas têm no comportamento. Não sei se você já ouviu falar. Ou se vocês já ouviram falar. Você já ouviu falar da pessoa falar assim, saia da zona de conforto. Já ouviu isso? Já. Cara, por que eu digo que isso é uma mentira? Às vezes você pode falar, mas por que eu digo que é uma mentira? Vamos entender. Puxa, você queria ter uma casa maior? Sim. Um carro melhor? Sim. Você queria viajar sempre? Com certeza. Isso te dá conforto ou não? Muito. Peraí, então você quer sair ou quer ficar no conforto? Quero ficar no Então conforto. quando você fala, saia da zona de conforto, há um bug que dá no seu cérebro. Faz sentido. A sua mente entra em parafuso, porque você está mandando ela sair da zona de conforto, mas acorda todo dia para ir trabalhar, você quer empreender mais, você quer ter mais clientes, você quer vender mais, para ter mais conforto. Peraí, você quer sair ou quer ficar? Faz sentido. Então o que as pessoas chamam de conforto, eu chamo de acomodação. Que aquilo ali foi acomodado na minha vida do nível tal que eu estou satisfeito com aquilo. Também não tem nada de errado, desde que eu não me sinta infeliz. Aí tem uma fórmula que a gente cria. Existe uma fórmula da felicidade, a fórmula da infelicidade e a fórmula do sofrimento. Que é uma ferramenta do cinto do Batman. Que é uma delas. Que é uma fórmula da felicidade? Qual seria? Quando o meu modelo de mundo é igual à minha condição de vida. Tudo que está acontecendo na minha vida é uma condição. É igual ao modelo que eu projetei para minha vida, eu estou feliz. Tem gente que fala assim, Saulo, eu estou feliz ou estou infeliz. Eu sempre pergunto, de que área da vida você está falando? Porque você pode ter alguém que está super feliz no trabalho e está infeliz com o corpo que tem. Então ela está com uma saúde infeliz, com um trabalho infeliz. Então você não pode dizer que você é feliz ou que você é infeliz. Você está falando de quê? Mas observa, todas as vezes que a minha condição de vida é igual ao modelo que eu estabeleci de mundo, eu estou feliz. Agora, quando alguém está infeliz, é quando o modelo de mundo que eu estabeleci não é igual à vida que eu tenho. Eu me sinto infeliz. E quando que eu estou sofrendo? Quando o meu modelo de mundo é diferente da condição de vida e eu não acredito que eu sou capaz de mudar. Justiça. Você vai notar o seguinte, sofrimento fica fácil de ver associado à dor física. Uma pessoa no estágio terminal de câncer, ela vai sofrer. Talvez ela não consiga mudar aquilo mais. Chegou num nível, o próximo passo dela, infelizmente, é falecer. Então ela vai sofrer. Agora, 90% de tudo na nossa vida, você pode mudar. 10% é o tempo imprevisto. E o tempo imprevisto sobrevém a todos. Um desastre natural, uma catástrofe. Cara, isso não tem como. Né? Até a morte poderia ser encarada, mas tem uma esperança. Se quiser, depois eu conto. Tem uma esperança para isso. Mas o ponto é assim, 90% do restante todo, o meu comportamento decide e pode mudar a qualquer momento o resultado de alguma coisa que eu estabeleço. Independente do país onde eu more, da idade que eu tenha, da condição social que eu tenha, talvez até da saúde que eu tenha, se eu mudar o comportamento, eu vou mudar meu resultado. Isso tem muito mais a ver com a condição que eu tenho no país que eu vivo. Por exemplo, se você vai para um país onde tem mais liberdade, a tua chance é muito maior. Tem menos liberdade, a chance é menor. Mas independentemente disso, você vai ver pessoas sendo bem-sucedidas e mal-sucedidas independente do país. Sim. Então, a condição está 100% conectada à leitura que eu estou fazendo. Porque se eu ficar acreditando somente nisso, ou se eu somente acreditar que é o país que eu vivo vai determinar isso, eu vou viver mudando de país, porque todos eles têm prós e contras. Sim. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele morava no Brasil, eu tinha na época uns 26 anos de idade, mais ou menos 27, e meu amigo mudou para os Estados Unidos. Ele mudou para os Estados Unidos, que é claro que é um país que tinha mais liberdade, mais condições, o modelo de trabalho é absolutamente diferente, né? Você recebe por hora. Né?
Então isso aí já diz que você tem a capacidade de crescer, independentemente, você escolhe o que você vai fazer, mas tinha um detalhe, quando ele foi para lá, ele começou a ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava aqui. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Falei, o que você faz aí que é diferente do que você fazia aqui? O cara estava em 3 empregos. Se ele estivesse aqui, talvez... De manhã ele era jardineiro, à tarde ele lavava prato, à noite ele lavava cadáver. Falei, campeão, num país que favorece a liberdade, que você recebe por hora, que eu acho que isso também faria diferença, mas independentemente disso, olha como o comportamento dele decidiu. Ele decidiu que ele faria alguma coisa de manhã, uma tarde e à noite. Claro que vivia para o trabalho. Sim. Mas esse era o fim dele. Ele estava feliz por quê? Porque a condição de vida que ele estava tendo, por mais que ele trabalhasse igual maluco, era igual ao modelo de mundo que ele estabeleceu. Vou para lá, não tem hora, vou trabalhar igual louco. Claro que se eu fosse perguntar da família, ele ia sentir tristeza, porque ficou aqui. Se eu fosse perguntar de outros elementos. Então observa como que felicidade e infelicidade está conectado ao significado que eu dou, ao modelo que eu estabeleço. Por isso que eu conheço pessoas que têm condição financeira um pouco mais limitada e ela é feliz. Porque ela estabeleceu isso para ela. E eu conheço pessoas que têm uma condição financeira que seria maravilhosa, mas ela se sente feliz, porque é diferente do que ela estabeleceu para ela. Então tudo é o comportamento, é a leitura que eu faço da vida que está acontecendo à minha volta. Genial. Genial. Por que empresários sabem exatamente o que fazer, mas continuam sem executar? Nossa. Vamos entender de novo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não executo. Isso está conectado ao quê? Olha, a diferença entre o que eu penso e o que eu faço está no significado que eu vou dar ao fazer. Toda pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz, ela está se auto-sabotando. A autossabotagem, ela é um mecanismo criado pelo cérebro por proteção. Explica. Às vezes você não se dispõe a fazer alguma coisa porque você tem medo daquilo que você vai fazer. Vamos dar um exemplo. Pega uma pessoa que sabe que agora tem que falar em público. Aí ela não fala. Aí você pergunta, por que você não fala em público? Ela vai dizer que não está preparada, que tem que estudar. Ela vai criar um monte de subterfúgio. True lies, são mentiras verdadeiras. Pode ser verdade por um fato, mas não é verdade no comportamento. Ela vai começar a se auto-sabotar. Mas quando eu começo a investigar, quando isso começou, quando você pensa que vai falar em público, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Você vai perceber que teve um advento na vida dela, que em algum momento que ela se dispôs a fazer aquilo, ela foi cerceada, limitada, ridicularizada ou impossibilitada. Essas 4 ações fizeram com que o cérebro dela, de alguma maneira, desviasse de não fazer aquilo em prol do conforto de não ser ridicularizado. Logo, naquele momento em que uma circunstância da vida dela, ela desviou o que ela tinha que fazer, mas ela não fez. Deu conforto porque ela não se dispôs a ser ridicularizada. Logo, todas as vezes que ela tiver situações semelhantes que envolvam o mesmo comportamento, ela também não faz. Porque o cérebro dela que foi criado para poder mantê-la como? A mente dela vai querer que ela sobreviva. E que ela esteja acomodada e confortável, vai dizer para ela, não faça. Só que em contrapartida, faz com que ela deixe de evoluir fazendo aquilo. E ao invés dela dizer que ela precisa fazer aquilo, ela vai contar um monte de história. Ela vai dizer que é porque ela não está preparada, ela vai dizer que ainda não é a hora, ela vai dizer que ela tem que aprender mais, vai comprar o 55º curso da vida dela. E por mais que ela faça cursos, enquanto ela não curar essa ferida aberta, que se chama autossabotagem, transformando aquilo que limita ou condiciona naquilo que empodera, ela continuará repetindo o mesmo padrão de comportamento, porque é ele quem assume o piloto automático. Para sobreviver, né? Claro. Por quê? Observa. Pensa um profissional que sabe que tem que falar em público e não faz. Ele não viveu até hoje assim? Sim. Ele não continua ganhando o salário dele? Uhum. Então para que ele vai fazer se ele já tem o que ele queria? Para evoluir, para ganhar mais, para ter mais. Então, mas enquanto a vontade dele de ganhar mais não for maior do que o medo dele de falar em público, ele continuará travado, preso nessa autossabotagem. Por isso que a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. O maior problema de uma empresa está na estratégia ou no comportamento das pessoas? Não tem nada a ver com a estratégia. Nada a ver. Normalmente, você vai perceber o seguinte: estratégias são copiadas.
mas é o comportamento diante da estratégia que executa. Então, o comportamento é o ponto-chave. Se você tem uma estratégia maravilhosa que deu certo para uma empresa, por que não dá certo para todas? É como se todo mundo... A roda já foi inventada. Uhum. Todo mundo sabe usar a roda. Mas tem pessoas que usam de uma forma na carroça ou na Ferrari. E daí chega mais rápido. É o jeito que você vai... É o comportamento. É a ação que você vai usar em cima daquela estratégia. A estratégia é a ferramenta. E o comportamento é como que você... O que determina um comportamento, sucesso ou não, é uma composição. Essa composição advém do quê? Do significado, da crença e da capacidade. Capacidade todo mundo tem. Eu vou pegar as outras duas agora. Eu vou pegar o significado. O significado. E a capacidade. A capacidade todo mundo tem. Eu vou pegar o significado para você poder entender. Alunos que estudaram na mesma sala de aula. Ok. Mesmos professores, mesmo livro, mesma matéria. Por que eles têm resultados tão diferentes, então? Porque eles têm significados diferentes daquilo. E se comportam de maneira diferente durante a aula. Uhum. Então não basta, as pessoas acham que basta estar no ambiente para se tornar algo. É um fato. O ambiente realmente me muda. Mas permanecer no ambiente ou sair do ambiente é uma escolha de comportamento. Então quando a pessoa falar para mim assim, Saulo, você acha que o ambiente é importante? Eu, sem dúvida, mais do que a hereditariedade. Uhum. Porque se o ambiente não fosse mais importante do que a hereditariedade, filhos que nascem dos mesmos pais tinham que ter os mesmos resultados. São os mesmos pais. Mas você concorda que as circunstâncias variavam? Uhum. Eles não estudavam na mesma classe. Eles não tinham os mesmos amigos. Até irmãos gêmeos. Pronto. Não têm os mesmos amigos. Então eles não vão estar nos mesmos lugares. O ambiente molda. Então é o seguinte. Quando que eu sei que o ambiente me faz bem ou me faz mal? Boa pergunta. Fórmula da felicidade e infelicidade é o sofrimento. No ambiente que eu estou feliz, estou infeliz ou estou sofrendo? Se eu estou feliz, beleza. Faz bem. Se eu estou infeliz, eu tenho que mudar. Se eu estou sofrendo, eu preciso saber e adquirir a vontade de sair dali. Uhum. Por isso que quando pessoas sofrem, de duas uma, você não consegue mudar a condição, então você muda o modelo de mundo. O ambiente. Ou você se adequa a ele, ou você sai. Tem gente que se adequa? Se adequa. Pega uma pessoa que está usando drogas, um adicto, que é um viciado, destruiu tudo que ele tinha, ele ainda continua voltando para o mesmo ambiente. Uhum. Por quê? Porque ele acabou de ser moldado por aquele ambiente. Ele sofre, mas não acredita que é capaz de mudar. Precisa de uma intervenção para alterar o comportamento dele, para que ele possa sair daquilo. Só que essa intervenção agora já é uma questão química e também uma questão comportamental. Mas a questão comportamental, até ele estar no ambiente a ponto de moldá-lo, ele pode interferir a hora que ele quiser. Por isso que Alcoólicos Anônimos, voltando lá naquela tua pergunta, só por hoje. Só por hoje. Então a minha luta é diária. Né? Fantástico. Você consegue prever se uma empresa vai crescer apenas observando o dono? Então, não é se ela vai crescer, é se ela está em crescimento. Porque assim, quando você olha para o dono de uma empresa, você vê visão e vê missão ali. Uhum. Quando você convive com ele, você entende os valores. Só que hoje, olha que coisa interessante. As grandes empresas, elas determinam missão, visão e valores. Uhum. Não fazem isso? Sim, um quadrinho lindo. Se você chegar um microempresário, ele não faz. Se você chegar para a pessoa na vida dela, ela não tem. Então você vai prever o seguinte: o que é uma missão, visão e os valores são o combustível do comportamento. Então quando eu vejo alguém olhando para ele, para o resultado dele, não é que eu vou determinar se ele cresce ou não. O que eu vou determinar é se ele vai sustentar o crescimento. Justo. Porque, olha, fazer uma vez todo mundo faz. Quer ver uma coisa interessante? Vou contar um caso rápido. Que na verdade é até uma brincadeira, mas para você poder entender. Fazer uma vez, todo mundo pode fazer. Manter aquilo é muito complexo. E que uma vez você consegue fazer até errado.
Pega aquela história do relógio. Um relógio parado, quebrado, ele tá certo 2 vezes ao dia. Dá certo uma vez, você dá até quando tá errado. Tem uma pessoa um dia que ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo. Aí o que ela fez? Ela tinha um toque. O toque dela era limpeza. Lavar a mão. Só que aquilo foi se tornando cada vez mais sério, né? Então ela lavava a mão. Aí em qualquer lugar que ela ia, lavava a mão. Era álcool em gel, tudo quanto lugar. Lavar a mão. Daqui a pouco ficando mais sério. Foi ficando cada vez mais sério, porque agora ela começou o quê? Também querer tomar banho. Então ela na rua voltava, tomava banho. Fazia outro, tomava... Era toque. Uhum. Só que aquilo foi se tornando cada vez mais sério, a ponto dela não sair mais de casa. Porque ela não suportava a ideia de sair de casa e ter contato com qualquer coisa que pudesse contaminá-la. E quando ela adquiriu esse padrão, o que aconteceu com ela? Ficou doente. Ficou doente. Aí o que ela começou a ficar? Desanimada, triste, depressiva. Aí essa pessoa um dia tomou uma decisão, ela não aguentou tanto, que ela fez a coisa mais absurda que um ser humano pode fazer contra si mesmo. Ela pegou uma arma, botou na boca e deu um tiro. Pá! Quando ela deu o tiro, a bala, ela não, milagrosamente não morreu. Uhum. A bala atingiu uma parte do cérebro dela que era responsável por esse toque. Uhum. Logo, o que aconteceu com ela? Se livrou disso. Uhum. E não morreu. Então você já sabe, né? Todo mundo que você conhece tem toque, o que você vai pedir para ela fazer? Dá um tiro na boca. Não é porque deu certo uma vez, caramba, que vai dar certo para tudo. Então, eu vejo muito isso. Então, o detalhe é, estratégia maravilhosa, você pode ser um dono e fazer o teu negócio crescer, mas você precisa sustentar isso. E não sustenta isso com milagres. A gente sustenta isso. No dia a dia, com comportamentos que de fato possam realmente ser transformados. Perfeito. Qual comportamento mais destrói uma empresa? Omissão. Por quê? Porque a omissão é você saber que tem que fazer, ter a habilidade de fazer e escolher não fazer. Perfeito. E o comportamento decide aí, cara. Omitiu já era. Porque a omissão é... O que é omissão? Tô fora da missão. Eu não vou fazer. Simples. Eu até queria, mas não quero. Não vou fazer porque eu vou ajudar alguém. Não vou fazer porque vai ser bom pro dono. Eu não vou fazer porque eu vou favorecer uma pessoa que eu não gosto. A omissão, cara, é uma droga. É um negócio que destrói. Então, para mim, a omissão é a base que destrói uma empresa. Hoje, quando você olha para uma empresa cujo engajamento está em baixa, você tem um bando de omisso ali. Não estou dizendo se eles estão omitindo certos ou errados. Uhum. Porque pode haver incongruência. Ele pode estar omitindo porque o líder, ou o chefe, ou o executivo, ou o dono está pedindo para ele fazer uma coisa que ele não faz. Então a omissão dele é um ato de rebeldia para mostrar no comportamento que não concorda. Ok, mas você precisa ser corajoso. Você precisa, com respeito e com dignidade, falar o que está acontecendo. Sim, né? É melhor. Então por isso que para mim é omissão. Por maior que seja justificável isso, ou justificada a omissão, ela precisa ser comunicada. Então omissão sem coragem. Lindo. Como nasce um líder tóxico? Um tóxico, ele vai nascer de uma combinação poder mais insegurança e falta de consciência. Explica. Você quer conhecer alguém, dê o que para ela? Poder. Poder. Aí, insegurança. Você der um poder para o inseguro, ele vai controlar todo mundo. E se você der poder para alguém que é inseguro e não tem consciência do que ele está fazendo, ele contamina tudo. Uhum. Então você pega uma pessoa, um líder tóxico, quem quer? É o inseguro, que no fundo não quer que ninguém faça porque ele se sente ameaçado o tempo todo. Então o líder tóxico nasce dessas 3 vertentes: poder, insegurança e falta de consciência. E no mundo conectado, cheio de informação do que a gente tem hoje, ainda existe isso? Porque a informação está solta. Veja bem, se ele não tem consciência, significa que ele talvez não ache nem que é para ele. Se ele for narcisista, então ferrou, né? Ele sabe que é para ele, mas não admite, né? E aí? Certíssimo. Esse é o detalhe. Com certeza. Existe empresário viciado em apagar incêndios? Claro. Esse não é tóxico, mas ele é o cara que ele acredita que ele é o único. É o controlador inveterado. Ele não é viciado em apagar incêndio. É que ele acha que ninguém é capaz de apagar. Ele vai fazer,
Porque ele encontra e acha que tem um bando de incompetente, que tem pouca clareza, pouca convicção, pouco treinamento. E aí ele simplesmente apaga os incêndios, porque ele não acredita que ninguém é capaz de pegar a mangueira ou o balde e apagar um incêndio. Ah, mas eu não acredito que é um bando de incompetentes. Bem, se você lidera um bando de incompetentes, adivinha o que você é? Incompetente também. Quem escolhe eles. Exatamente. Eu tenho um programa de treinamento que é o Hero, que ele diz isso claramente. O líder é quem escolhe. Então, se você escolhe, você não pode mais reclamar do resultado. E quando você quer reclamar do resultado, de duas uma. Ou você não treina, ou você não dá clareza. Se você dá clareza e não dá treinamento, ele não se desenvolve. Se você dá treinamento, mas não dá clareza, ele vai sair fazendo um monte de besteira. Uhum. Então, o que você precisa ter? Clareza com treinamento. Ótimo. Aí você faz a empresa crescer. Fale um pouco mais sobre os líderes que existem aí no mercado. Aí tem o reativo, o líder em espera, o líder que é o agressivo, o que é passivo-agressivo também. Só que tem um líder que é o top, que é o líder decisor. Esse líder é o líder que aprendeu a ler as pessoas, perceber quem elas são. Esse líder aprendeu a extrair o melhor das pessoas e aprendeu a potencializar as pessoas, gerar clareza para elas. Então, o líder decisor ele tem isso. Agora, existe uma fórmula para o líder decisor? O que você acha? Existe. Claro que existe. Por quê? Porque competência... Ela é adquirida. Claro, o que é competência? É a possibilidade de fazer algo. Não, competência é o quanto eu estou apto a competir. É, exato. Então, o que é incompetência? Não possibilidade de competir. E se eu não tenho possibilidade de competir, eu preciso adquirir habilidades, pegar uma ferramenta para eu poder saber e ter competência. Então, na minha visão, incompetência e competência é uma questão de ferramenta versus comportamento aplicado. Todo mundo pode ser competente, porque todo mundo tem a capacidade de competir, desde que tenha os elementos que gerem clareza e treinamento. Bem simples. Como identificar um líder que está sabotando o seu próprio negócio? Interessante. Quando ele quer muito uma coisa e dói nele não ter aquilo. Quando você pergunta para ele, especificamente, o que te impede de ter isso? Na sequência vai vir uma crença e um processo de autossabotagem. Ele vai transvestir isso de investimento, vai transvestir isso de conhecimento, mas no fundo tem uma atitude ou um comportamento que precisa ser gerado, que ele naquele momento se autossabota. A autossabotagem vem de um comportamento adquirido de proteção. Pega uma pessoa, por exemplo, que foi criada numa família em que tudo para eles era na base da segurança. Então, de repente, ele começou a empreender. Agora, ele vai empreender, mas ele nunca vai sair de onde ele acredita que está seguro. É um teto. Então, observa. Se a mente humana, ela só reconhece o que ela conhece, logo, se a vida inteira eu ouvi sobre segurança, estagnação, que tudo é muito difícil, todas as vezes que eu tiver que sair disso, eu me auto-saboto, porque eu não conheço aquilo. E porque pior que seja a vida que eu esteja tendo, é uma vida que eu estou acostumado e estou vivo. Então, meu cérebro, minha mente corrobora para eu continuar onde eu estou ali. Afinal de contas, estou vivo, né? Que perigo, Saulo. É uma realidade. Meu. É uma realidade. E isso tudo é o comportamento dele que está decidindo. O tempo todo. E tem como mudar. Qualquer comportamento pode ser mudado. Quer ver? Coloca a mão comigo assim na nuca. Não, aqui. Viu? Por que agora você botou na nuca? Porque agora eu penso. Você aprendeu, viu? Então você não foi treinado? Sim, fui treinado. Clareza mais treinamento é igual a comportamento. Acabou. Vai funcionar. Delegar é comportamento ou técnica? Delegar é técnica. Explica. Por que é técnica? Porque delegar depende de 3 fatores. Eu acreditar na capacidade da pessoa. Eu treinar a capacidade da pessoa. E esta pessoa está disposta a fazer isso. Então, eu treinar e tudo é técnica. Agora, onde entra o comportamento? Se a pessoa que eu deleguei vai fazer alguma coisa. Por isso não adianta ser só para você. Você não, olha, uma coisa que você nunca vai fazer é ter o comportamento no lugar da outra pessoa. O comportamento é uma única decisão
absolutamente individual e cunhada de todas as crenças, medos, circunstâncias que você trouxe até hoje, que pode ou não ser aquilo que você precisa para ter resultado. Se você não vencer isso, você não tem resultado. Mas não tem uma máxima que diz que o exemplo faz a coisa acontecer? Que você diz para a pessoa, emagrece, 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 a pessoa... Aí você emagrece, aí ela, vendo o teu resultado, vendo o teu comportamento, ela age e daí emagrece também? Se você tiver autoridade sobre ela. Tá cheio de gente que emagrece. Abre a internet agora. Coloca aí, fulano emagreceu 20 quilos. Por que você não se sente motivado por aquilo? Porque não tem. Mas ela tá dando exemplo. Mas ela não tem autoridade sobre você. Por isso que no processo de liderança é tão importante o exemplo individual, mas dentro daquele cenário, dentro daquele conceito, dentro daquele contexto, porque há autoridade envolvida. A hierarquia, né? Sem autoridade nada acontece. Não adianta. Existe comportamento de empresário pobre e comportamento de empresário rico? O que determina ser pobre ou rico? O comportamento. Tá, mas o que determina? A conta bancária. Então, mas a conta bancária é determinada por quem? Pelo comportamento da pessoa. Tá. Tem uma entrevista muito famosa do Ike Batista que ele deu no SBT. Fale. Se você olhar a entrevista dele o tempo todo, quando o Cabrini começa a perguntar para ele, o que você tem? Tem uma casa de não sei quantos milhões em Angra, tem essa casa aqui que eu moro, e tem lá bloqueado ele fala algumas centenas de milhões. Uhum. Qualquer pessoa na face da Terra que é uma pessoa comum hoje, olhasse para aquilo que ele falou, dessa casa de milhões em Angra, casa de milhões que ele mora, e os milhões que ele tinha bloqueado, desejaria ter aquilo. Mas para ele aquilo é uma derrota, porque representava 0,4% do que ele já teve. Então, o que é muito dinheiro? Muito dinheiro está conectado ao meu condicionamento e conectado ao meu desejo. Se eu desejo ter esses milhões, aquilo para mim é maravilhoso. Mas talvez se eu tivesse 10% daqueles milhões, para mim estaria maravilhoso. Mas por que para ele não estava maravilhoso? Porque ele já tinha experienciado uma outra coisa. Então, quando você me diz comportamento de rico, comportamento de pobre, na minha visão, eu acho isso daí, cara, clichê pra caramba. O cara quer vender curso. Porque na minha cabeça é assim. Quem determina o que é rico e pobre? Rico de quê? Pobre de quê? O cara pode ter hoje uma empresa que ela talvez esteja passando por condições financeiras delicadas, por N comportamentos errados. Mas ele tem uma equipe muito competente e ele tem uma equipe que está afim. Se ele alterar o comportamento daquela equipe e o dele, ele busca o resultado que antes ele tinha ou melhora o resultado que ele tinha. Então, observa, não tem nada a ver com a conta bancária. Tem a ver com o comportamento que ele está tendo agora. Agora, o quanto ele precisa, ele determina. Eu acho que ninguém deveria determinar quanto a pessoa vale. Eu acho que cada um, de acordo com as suas circunstâncias e os seus desejos, deveriam determinar o quanto elas valem. Por isso que eu gosto desse modelo de receber por hora. Quanto que vale a hora? Depende do que eu vou fazer. Quem determina isso? A demanda do mercado. E o que o mercado demanda? Quem tem um comportamento correto. Quanto melhor o meu comportamento em face daquilo que eu sei fazer, maior o resultado que eu tenho. Top! Agora, quando você diz que eu estou valendo o mínimo... Que é o Brasil. Eu conheço as pessoas que ganham mínimo. 1 mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos. Mas ninguém fala de um máximo. Infelizmente. Porque o máximo está no empreendedorismo, não está no emprego convencional. Então não dá para você determinar mínimo e máximo. Eu acho que isso aí ou muito ou pouco. Eu acho que isso aí, por exemplo, eu fui fazer uma palestra em Angola, fazer um evento. Uau. Lá tem uma moeda, na época era Kwanza. Se você olhar a disparidade, quem tem 1 milhão comprava lá uma determinada coisa. Porque milhão para ele, no paradigma dele, é um número muito pequeno. Então, quando você pergunta quem aqui quer ser um milionário, ou você vai, às vezes, num país como o Paraguai, né, que você tem ali, quanto que 1 milhão de guaranis? Então, quem é milionário? Um monte de gente é milionária. Então, você quer ser milionário? Depende. No Brasil, talvez... Então, mas o que determina isso? Então, sempre a gente vai cair naquelas 3 faces. Felicidade, infelicidade e sofrimento. Então, você precisa determinar o teu modelo de mundo.
e fazer com que o seu modelo de mundo possa refletir na sua condição de vida. E a sua condição de vida refletir no seu modelo de mundo. Você está feliz. O quanto? Genial. Cada um estabelece. Então, assim, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte, o que é para mim? Mas eu ajudo qualquer um, com o comportamento correto, chegar ao que ele quer. O que necessariamente não precisa ser o que eu quero, nem o que eu tenho. Ou o padrão estabelecido pela sociedade. Mas a sociedade é determinada por quem? Por pessoas. Então, mas será que aquela pessoa que eu determina o padrão para mim, para que eu acredite que é sucesso, eu quero ter só o sucesso dela ou tudo que ela tem? Só o sucesso dela, porque tudo que ela tem, a Lamborghini lá tem um imposto caro. Não, que pode ter sido alugada. Também. A Lamborghini você está vendo na internet. O que eu quero que você saiba é o seguinte, quem determina o que aquela pessoa tem é o objetivo da vida dela. Quando eu miro isso, eu tenho que entender o seguinte, o que ela teve que renunciar? Será que ela renunciou à família dela? Eu quero renunciar à minha? Não. Logo, eu também não vou ter uma Lamborghini. Uhum. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte, a congruência, que é o triângulo da verdade comportamental, meu discurso e meu comportamento tem que estar alinhado com o meu resultado. E o meu resultado tem que ser dentro do meu modelo de mundo. Logo, eu vou ser feliz. Senão, já era. Então, o que eu estabeleço, não a sociedade vai estabelecer para mim como eu tenho que ver minha vida. Como assim? Uhum. Então, assim, eu conheço pessoas hoje que estariam dentro desse padrão da sociedade, extremamente bem-sucedidas e tão estouradas, tão doentes, tão cheias de problemas. Não para em nenhum casamento. E eu conheço gente que hoje tem um casamento maravilhoso, mas não está feliz. Porque o quanto ele ganha, o trabalho que ele tem não é legal. Então, veja bem, quem vai determinar qual é o padrão do casamento ou o padrão do dinheiro? Cada um escolhe. Então, o que eu digo para as pessoas é, determine o seu modelo de mundo, seja congruente na sua condição de vida. Logo, você vai ser feliz. Sim. Simples. Desse jeito. Qual hábito separa empresas que crescem da que estagnam? Então, é a capacidade que você tem de corrigir o comportamento rapidamente. Boa, explica. É a minha capacidade de corrigir a rota. Pense você assim, uma empresa que cresce, de uma empresa que está estagnada, todas as vezes que eu estou estagnado, pode ser para a vida também, mas todas as vezes que eu estou estagnado, significa o seguinte, eu preciso ir em busca de algo que eu nunca fui. Uhum. Não existe estagnação em relação a algo que eu já tive. Então, por exemplo, uma empresa que já faturou 10 milhões, hoje fatura 5 milhões, ela não está estagnada em 5 milhões. Ela caiu para 5 milhões. Uhum. Uma empresa que fatura 10 milhões e está estagnada em 10 milhões, significa que para ter 15, ela vai ter que fazer o que ela não fez. Acreditar no que não acreditou. E vai ter que investir no que não investiu. Porque normalmente aquilo que eu quero e não tenho está do outro lado daquilo que eu não faço. É o comportamento que decide. Então, quando eu estou estagnado, eu corrijo o comportamento, mantenho o que funciona, abandono o que não funciona e vou para o próximo nível. Perfeito. Vamos falar um pouco agora sobre liderança. Tá. Um líder nasce pronto? Se fosse assim, né? Não precisava de mais nada na vida, né? Quem que ia determinar isso? Obstetra? Opa, nasceu um líder novo aqui. Pá, você não é líder. Pá, não. Claro que existem características e habilidades que podem ser fruto genético de que pessoas têm mais, algumas habilidades a mais do que outras, alguns dons a mais do que os outros. Mas isso não é determinante. Uhum. Tá? O que determina é o comportamento que a pessoa decide a partir do momento que ela tem consciência da melhora que ela precisa gerar para a vida dela. Porque se você acreditar nisso, é muito simples. Ninguém precisa mais nem estudar. A gente já sabe quem vai ser o líder mesmo, já entrega para ele, só espera completar a idade. Uhum. Você conhece algum órgão do governo que diz assim, esse departamento é dos líderes? Não? Ou então chega numa empresa e fala assim, quem é você? Ah, meu nome é Maria Joaquina de Souza. Peraí, deixa eu ver se na minha lista... Opa, Maria Joaquina de Souza nasceu dia 14 de dezembro de 52. Parabéns, você é a nossa líder que a gente estava esperando.
Mas ela foi educada, foi treinada, estava num ambiente... Pode ser. E que daí isso facilitou com que ela tenha mais Pode predisposição ser. para ser líder. Mas Pode se ela ser. não tiver o comportamento... Então, o que determina é assim. Tá cheio de gente que nasceu em condições favoráveis e não se tornou, e cheio de gente que não nasceu com condições favoráveis e se tornou. O que diferencia um do outro? O comportamento que eles tiveram ao longo da vida. Verônica, a gente pode correr e dar a volta. No final, o comportamento é o que decide. Nossa. Pode correr para onde for. No final, é ele que decide. E é possível desenvolver inteligência emocional? Claro. Claro. A inteligência, por si só, é uma aptidão, mas também é um treinamento. A gente pode desenvolver, aí você escolhe. Tentativa e erro. Então, eu já apanhei muito, agora eu já entendi como é que é. Uhum. A experiência, normalmente, é por tentativa e erro. Então, pessoas inteligentes aprendem com próprios erros. Pessoas sábias aprendem com o erro e acerto dos outros. Exatamente. Então, eu acho que tão importante quanto inteligência emocional é colocar a luz da sabedoria nisso. Então, eu posso ver muitas pessoas que fazem o que eu faço, estão inseridas em mesmos ambientes e conceitos que eu tenho, que têm resultados absolutamente superiores aos outros. Então, eu não modelo pessoas, eu modelo comportamento. Então, quando você olhar alguém que tem um resultado, lembra aquela hora que te deu o exemplo do dinheiro e tudo, tá? Quando eu olhar alguém, eu não modelo a vida dela. Eu modelo comportamentos que ela teve. Porque comportamentos podem ser treinados, a vida não. Eu posso não ter nascido nas mesmas condições, eu posso não ter tido o mesmo estudo, eu posso não ter tido os mesmos colegas. Mas se aquela pessoa é um 10 em disciplina eu posso ter ou não? Sim, todo mundo pode. Desde que eu Queira e treine. também. Querer, bota isso na sua cabeça. Todo mundo que é racional ou que tem um mínimo de inteligência quer. Se ele vai ter, é se ele se disciplina para isso. O comportamento decide aí. Então, todo mundo quer? Eu acho que quer. Mas todo mundo que quer faz? Eu acho que não. Então, inteligência emocional pode ser treinada? Sim. Por quem? Por quem se dispõe no comportamento em busca disso. Ok. O medo pode comandar uma empresa? O medo pode comandar, destruir, pode fazer tudo com uma empresa. O medo é um sentimento. Eu não estou falando de fobia, tá? Uhum. Fobia lá, aracnofobia, claustrofobia, não estou falando disso. O medo, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Você acha que o medo salva ou ele prejudica? Depende da circunstância. Então, a sua pergunta, se o medo pode comandar uma empresa, depende. Por exemplo, o medo pode me fazer frear. Uhum. E às vezes aquilo salva a vida. Uhum. Então, ter medo nem sempre significa ser um problema. Mas, quando que o medo se torna um problema? Quando ele me trava. Quando ele me impede. Uhum. Então, se o medo ele está sendo utilizado como alavanca, funciona. O medo pode me fazer agir? Pode. Se vier um leão, você sai correndo. Pronto. Ele te salvou ou te matou? Me salvou. Mas ele te salvou do quê? Do leão. Que é muito maior do que correr. Uhum. Então, o medo, ele pode. Agora, quando você me diz se a cultura do medo pode comandar uma empresa, pode e destrói a empresa. O que é cultura do medo? Eu só faço isso porque você manda em mim, porque você é minha chefe. Não porque, de fato, eu acredito que você é congruente. Então, se você perguntar, o medo pode comandar uma empresa? Comandar pode, liderar não. Porque a liderança... É o exemplo. Não é concomitante com medo. No sentido da covardia. Líder não pode ser covarde. Líder pode ser, digamos, precavido? Pode. Uhum. Ele pode ser alguém um pouco mais comedida? Pode. Mas um líder medroso não sei se combina com uma empresa. Concordo. Qual é o maior erro de quem lidera pessoas? Achar que todo mundo pode ser liderado da mesma maneira. Como assim? Você pega uma pessoa que é acelerada. Uhum. Pega uma pessoa que é insegura. Pega uma pessoa que ela é procrastinadora.
Se você liderar os 3 iguais, o que vai acontecer? Uma bagunça total. Imagina, se você chegar para o acelerado e mandar ele acelerar mais, se você chegar para o inseguro e mandar ele acelerar, funciona. Mas se você chegar para o inseguro e falar para ele calmar um pouco mais, ele não sai do lugar. Se você chegar para um procrastinador e falar para ele que ele tem que adiar a próxima decisão, então quem acelera precisa de um pouco mais de pensar no que está fazendo. Quem é inseguro precisa ter segurança que você dá, que se ele errar ele não vai ser punido. Quem é procrastinador precisa acelerar igual aquele que está acelerado. Se você treinar todo mundo igual, aquele que está procrastinando, você imagina, eu chego para ele e falo para ele, junto com o acelerador. Está lá uma pessoa que acelera e está lá uma pessoa que é mais insegura e travada. Eu falo, gente, nessa empresa, a partir de hoje, todo mundo tem que acelerar. O acelerado vai me chamar no canto e falar, você é maluco, você acabou de falar para mim que eu tenho que pensar. Então, o erro de quem lidera é achar que todo mundo é igual. Então você pode até usar o mesmo remédio, mas não com a mesma dose. Então você tem que dosar de acordo com o perfil de cada um. Eu tenho um teste no meu site. Posso até dar para o pessoal de presente, quem quiser. saulocoelho.com/, o código da liderança. Só uma pessoa entrar lá. saulocoelho.com/, o código da liderança. Ele vai preencher o teste para ele poder saber que tipo de pessoa ele é e líder que ele é em relação a essas facetas aí que eu acabei de comentar. E daí, se autoconhecendo, ele vai conseguir também entender os outros perfis e saber qual peça encaixa onde para conseguir ter uma maior decisão na sua empresa. E o autoconhecimento me ajuda a me conhecer. A ferramenta pode ser igual para todos, mas não o resultado. O resultado depende do comportamento de cada um. Sempre a gente volta no tal do comportamento. Sempre a gente volta. Não importa todas as perguntas que eu fiz aqui, ele sempre responde da mesma forma. Genial. Como o ego destrói equipes? Então, vamos primeiro entender essa parte do ego, né? Ok. A gente vive hoje num mundo em que as pessoas se supervalorizam ali no ego, né? Então elas querem ter curtidas, comentários, seguidores, né? Isso, de certa maneira, é um reconhecimento do trabalho que as pessoas fazem. E até aí tá tudo bem, né? Quando vira doentio, que é um problema. Então o ego, ele precisa ser medido. Como que ele destrói? Quando o ego, ele é somado ao orgulho e é somado a um comportamento destrutivo. Por exemplo, ter ego é bom? Porque você mesmo diz, né? Autoestima, amor próprio, ego. Se eu não me amar, quem que vai me amar? Orgulho também é bom. Você tem orgulho do seu filho, você tem orgulho da tua empresa, orgulho da tua carreira. Mas quando que o orgulho e o ego atrapalham? Quando isso não vem acompanhado de humildade. Então, quando você tem um ego que destrói, quando você não ouve as pessoas, você não dá feedback para as pessoas, você não dá clareza para as pessoas, vai destruir a tua empresa. Eu já vi empresas acabarem, serem destruídas, porque o líder ou o dono, altamente egocêntrico, ele ficou enfadado disso e cara, acabou com a empresa dele, destruiu. Ele tinha 2 empresas, uma empresa estava indo super bem, a outra também estava indo muito bem, e ele quis que a empresa que estava dando super bem viesse para dentro da empresa que está indo muito bem. Por causa do ego. Porque em uma delas ele não era tão reconhecido. Então esse ego e esse orgulho dele fez ele afundar as 2. Eita. Aí não ficou com nenhuma. Puxado. Liderança é autoridade ou influência? Liderança é conquista. Dá um exemplo. Por exemplo, Dona Isabel. Uma vez eu fui fazer uma palestra num banco. Dona Isabel, ela se aposentou naquele banco. Quando eu fui fazer a palestra, chamaram o vice-presidente do banco. Quando chamaram ele, eu estava lá para palestrar, estava calado, sentado na frente, tinha sido convidado para a convenção lá do banco, e chamaram lá o vice-presidente. Aí as palmas foram assim, ó. Falei, caramba. Palma forçada. O cara falou, discursou, mesma palma depois. Aí depois fizeram uma menção honrosa à Dona Isabel. Olha, queria chamar aqui ela que está se aposentando na empresa, com vocês, Dona Isabel. Todo mundo ficou de pé. Dona Isabel. Eu falei, caraca, Dona Isabel. Quem que é essa mulher? Quem que é? Aí eu virei para a menina do RH que estava do meu lado e falei para ela assim, cara,
Quem que é essa daí? Fala, Dona Isabel. O que ela faz? Dona Isabel, ela... do cafezinho. Naquela época não tinha máquina de café, ela do cafezinho. Falei, Dona Isabel? Falei, Dona Isabel. Falei, caramba, eu pensei comigo, eu devia ganhar uns 2 salários, 2 salários e meio, versus aquele vice-presidente que devia ganhar não sei quantos, né? Só de bônus devia ser muito bem remunerado. Mas eu vi o reconhecimento da Dona Isabel. Aí eu comecei a pensar o comportamento. Por que essa mulher, aposentando, tinha sido ovacionada e aquele outro cara que comanda não foi tão ovacionado quanto ela? Porque liderança é conquista. Todos aqueles caras que trabalhavam naquela parte de gestão, quando estavam enfurecidos com o cliente, cobrados pelo banco, porque banco também não é coisa tão simples, cobrado. Quando esses caras estavam pé da vida, precisavam de um ar, adivinha o que eles faziam? Iam tomar café. Iam tomar um café. E quando eles iam tomar um café, lá estava ela, Dona Isabel, sorriso no rosto, e falava, meu filho, minha filha, como é que você tá? O que que houve? E o cara que ganhava talvez 10, 20 vezes o que ela ganhava, todo ferrado. E ela toda feliz. Porque liderança é uma coisa que é conquistada. Então, observa, você pode liderar em todas as direções. Você pode liderar. São 4 direções de liderança. Eu tenho um programa que ensina sobre isso, chama Líder 360 Graus. Você tem a liderança de cima para baixo. Você tem a liderança para os lados. Você tem a liderança de baixo para cima. E tem a 4ª vertente. É a inside out. A liderança de dentro para fora. A liderança de dentro para fora é que muda todas as outras. Porque eu escolho o comportamento que eu vou ter quando eu estou em cima, quando eu estou com os pares ou quando eu estou abaixo. Dona Isabel reconhecia isso. Nunca teve esse tipo de treinamento. Talvez ela nem saiba. Ela deve ter morrido, porque na época lá ela devia ter uns 60 e tantos anos. Isso foi há 20 anos atrás. Então, eu nunca deixei de contar dela. Quando entra nesse assunto específico. Porque para mim ela marcou a minha vida. Porque aquele dia eu entendi o quanto que a liderança impacta independente de cargo. Sim. Independente até de influência. Mas, sendo muito específico na tua pergunta, se é autoridade ou influência, ela é mais influência do que autoridade. A autoridade é chefia. É gestão. Você pode chefiar um departamento, você pode fazer uma gestão operacional e gestão de pessoas. Influenciar, você pode influenciar as pessoas. Mas conquistar é outro parte dos 500. outros, não parte de você. É outros 500. Isso aí. O excesso de controle revela força ou insegurança? Então, ele vai revelar força no sentido de mostrar que você precisa ter aquilo certo, mas ele revela muito mais insegurança. Porque quando você tenta controlar tudo, você não está controlando nem você, né? Então, para mim, todo aspecto que envolve um autocontrole, existe um medo e uma insegurança que auto-sabota quem deveria ter e dar clareza e treinamento. O líder precisa ser amado? Então, isso é complicado, né? Talvez pela esposa dele ou pelo marido, sim, né? No geral, tem que ser só respeitado. Mas o respeito, veja bem, o respeito você conquista. Mas o respeito, ele é reciprocidade. Ninguém vai te respeitar porque você tem uma posição de liderança. Eles vão te respeitar porque se sentem respeitados. Então a congruência vem dali, né? Eu dou o respeito. Eu recebo. Logo, se eu dou o respeito, eu posso exigir o respeito. Se eu não dou respeito, por que as pessoas vão me respeitar? Claro. Até respeito. Você fala, cala a boca, porque aqui quem manda sou eu. Ah, tá bom, ele vai respeitar. Ele vai respeitar a ordem, não a pessoa. Aí é teu cargo falando, não é tua liderança. E a última para a gente fechar. Como corrigir sem desmotivar? Veja bem, se você corrigir comportamento, você mantém a dignidade. A gente corrige comportamento e não a pessoa. Por exemplo, quando você tem alguém que valoriza pessoas e não comportamentos, você corre um risco muito grande numa empresa. Você quer ver uma coisa? Pega alguém
que só valoriza pessoas. Ah, a Maria é maravilhosa. O João é incrível. A Beatriz entrega tudo. O dia que ela erra e você precisa corrigir, ela vai perguntar, eu sou maravilhosa, entrego tudo ou eu sou incrível? Então nunca nem elogie e nem corrija pessoas. Elogie e corrija comportamentos. Porque o comportamento ele pode mudar. Você pode ter um excelente comportamento na execução e não ter um bom comportamento no planejamento. Então eu posso corrigir o teu planejamento sem ferir sua execução. Porque eu não estou falando de você, estou falando do que você faz. E aquilo que você faz fala tão alto que o que você diz, ninguém te escuta. Então vá no comportamento. O comportamento decide. Se você for nisso, você vai acertar quase tudo. Saulo, é genial tudo isso que você me disse agora. É fantástico. Eu fiz aqui umas 40 perguntas, mas todas elas poderiam ter sido feitas em uma só. Em uma só. Porque tudo está convergindo num único assunto, que é o comportamento decide. Você sabe por que o comportamento decide? Porque é a única coisa que todo mundo identifica. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você sente. Mas se você verbalizar ou fazer, todo mundo sabe. Então o comportamento decide porque ninguém tem como esconder comportamento. E ele feito várias vezes, ele vai trazer um resultado. Sim. Agora, uma pergunta interessante. Eu posso, então, treinar um comportamento que eu não tenho, mas que eu me disciplino ao máximo para ter? Sim. Com comportamento mínimo viável. O mínimo que eu posso fazer nas próximas 24 horas. Você quer ver uma coisa? Vou pegar aquela tua meta de emagrecer 10 quilos. Ok. Beleza? Daqui a 6 meses, o que me garante que eu vou ter 10 quilos a menos? A balança. Então, mas a balança, se já passou esses 6 meses, o que te garante? O dia a dia? Só tem uma coisa que te garante. O que você vai fazer hoje. Sim. E o que você faz hoje é teu comportamento. Se você repetir um comportamento saudável, de exercícios, de dieta e fisiologia, foco e linguagem, por 180 vezes ininterruptas, qual é a chance que você tem de ter 10 quilos a menos? Então o comportamento é que decide o tempo todo. É só por isso. Muito obrigada, Saulo. Fez sentido? Muito sentido. Bom, isso aí. Estivemos aqui com Saulo Coelho, terapeuta de líderes, 34 anos de experiência. Muito obrigada. Você merece e lembre-se, o comportamento decide. Sempre.